Bom, sejam bem-vindas a mais uma análise do nosso material base. Sabe aquele assunto que às vezes parece meio denso, quase inacessível? Pois é, o modernismo pode dar essa impressão de cara, mas, na real, o coração desse movimento bate num ritmo super simples. A coisa toda se resume a um desejo inegável e muito poderoso, a vontade absoluta de romper com o passado e criar algo totalmente novo. Algo que literalmente ninguém tinha visto antes. O nosso objetivo hoje é desmistificar isso, usando o nosso material fonte para revelar exatamente como e por que essa revolução cultural tomou conta do Brasil. E o nosso roteiro de hoje é super direto. A gente vai passar por Um Mundo Rápido Demais, os 3 pilares modernistas, a Revolução de 22 aqui no Brasil, as 3 fases do movimento e, para fechar, os conceitos essenciais que a gente precisa gravar. Bora lá? Começando logo com o nosso primeiro ponto. Um mundo rápido demais, ou seja, o caos do início do século XX. Para entender de verdade a cabeça dessa galera, a gente precisa viajar no tempo e imaginar um mundo que, do nada, começou a acelerar de um jeito que a mente humana simplesmente não estava acostumada a processar. Sério, imagina só o choque visceral daquela época. Por séculos, o dia a dia andava ali no passo do cavalo, à luz de velas. E aí, bom, de repente, as ruas são invadidas pelo ronco dos motores dos primeiros carros. A eletricidade basicamente transforma a noite em dia. As fábricas começam a brotar cuspindo fumaça e ditando um ritmo de trabalho frenético. E como se não bastasse, o mundo inteiro é arrastado para a destruição surreal da Primeira Guerra Mundial. A vida virou de ponta cabeça, de um jeito rápido, barulhento e sem volta. E aí que entra o grande dilema que os intelectuais enfrentaram. Pensa bem, aquela arte antiga, super certinha, com aquele realismo fotográfico e cheia de regras, ela simplesmente parou de fazer sentido, ficou obsoleta. Como é que uma pintura clássica, perfeitamente serena, ia conseguir capturar a ansiedade de uma guerra global ou a loucura de uma metrópole industrial? A resposta é simples, não tinha como. O século XX exigia uma linguagem que fosse tão caótica e acelerada quanto ele mesmo. O tal do realismo já não dava mais conta do recado. O que nos leva ao tópico 2, os 3 pilares modernistas, ou as regras dessa rebelião. Entendendo esse cenário todo bagunçado, o próximo passo fica meio óbvio, né? Os artistas precisavam urgentemente de um manual de instruções totalmente novo, uma estrutura que conseguisse traduzir essa vibração frenética. O nosso material base traz uma expressão maravilhosa e bem nossa para descrever isso. A decisão foi, literalmente, chutar o balde. Ninguém estava afim de reformar a arte clássica, não. A ideia era abandonar tudo de um jeito bem humorado e até meio agressivo, sabe? A missão era inventar do zero uma arte que finalmente tivesse a verdadeira cara do século XX. Então, o ponto crucial é entender como eles estruturaram essa bagunça toda. Para que essa anarquia criativa funcionasse e tivesse impacto, eles se apoiaram em 3 passos muito claros. Foi um verdadeiro projeto de desconstrução. Romper, libertar e testar. Esses 3 pilares formaram a fundação sobre a qual o movimento inteiro se ergueu. Olha só, o primeiro pilar é a ruptura com o passado. O grito de guerra era bem direto: abaixo o acadêmico. A arte não precisava mais ser uma cópia perfeita da realidade. Na literatura, isso quis dizer dar um basta naquelas regras sufocantes e rígidas de rima e métrica. O passado virou uma âncora pesada, e a única saída lógica foi cortar a corda. Daí a gente vai para o segundo pilar, a liberdade de expressão absoluta. Isso deu sinal verde para os artistas entortarem e deformarem as figuras humanas para passar dor ou movimento, coisas impensáveis até então. As cores deixaram de imitar a natureza. Se o pintor quisesse fazer uma árvore vermelha porque era assim que ele estava sentindo a cena, beleza. E na escrita, a liberdade foi tanta que a galera começou a ignorar até a pontuação, criando textos que fluíam exatamente como os pensamentos acelerados da nova era. E o terceiro pilar transformou a arte num verdadeiro laboratório. A experimentação inaugurou a era dos testes práticos. Novos materiais, novas técnicas, tudo era válido. Mas talvez a maior sacada tenha sido a mudança de tema. O que antes não chegava nem perto de uma galeria ou de um poema, o feio, a vida comum nas ruas, a sujeira da cidade, do nada virou o foco principal. O banal virou obra-prima. Seguindo em frente, tópico 3. A Revolução Artística Brasileira de 1922. A nossa busca por uma identidade nacional. Agora que a gente já pegou a base global da coisa, vamos focar no Brasil. Essa rebelião precisava de uma voz local, até porque o pessoal aqui já estava bem incomodado com a importação constante de ideias estrangeiras. O Brasil precisava se encontrar. E o marco zero absoluto dessa busca aconteceu em São Paulo, na famosa Semana de Arte Moderna de 1922.
A energia ali era pura revolução. A ideia não era só surfar na onda das tendências europeias, mas usar essa atitude moderna para criar pela primeira vez uma arte que fosse genuinamente e indiscutivelmente brasileira, interrompendo de vez aquela cópia cega dos modelos de fora. Isso nos leva ao tópico 4, as 3 fases do modernismo. Porque, como todo grande movimento histórico, o modernismo não ficou parado no tempo. Aquela empolgação destrutiva dos primeiros anos foi amadurecendo ao longo das décadas, desenvolvendo-se em fases bem distintas que mostram uma clara evolução de pensamento. E essa tabela ilustra brilhantemente como o movimento incorporou, conforme mostrado no material fonte. O mapeamento cronológico revela 3 momentos cruciais. Primeiro, a fase heróica, focada quase inteiramente no choque e na busca pela identidade, com nomes de peso como Tarsila e os Andrades. Depois vem a consolidação, quando os temas políticos, as tensões sociais e o forte regionalismo nordestino ganharam um palco neutro e central nas vozes de Graciliano e Drummond. Por fim, a fase pós-modernista introduziu uma volta à preocupação com a forma literária e mergulhou em temas profundamente introspectivos e universais, imortalizados por gigantes como Clarice Lispector e Guimarães Rosa. Dá só uma olhada em como o material original organiza visualmente o impacto dessa primeira fase heróica. Fica super evidente a intenção de dar destaque inicial aos grandes arquitetos da ruptura, o Mário, o Oswald e a Tarsila. A forma como a informação está disposta sublinha que esse choque inicial era tipo um requisito obrigatório para limpar o terreno da cultura nacional. E na continuação do mesmo documento, a gente percebe como o tom vai mudando. Sai de cena aquele choque inicial e entra o peso da reflexão. A fonte lista de forma bem clara como a arte passou a investigar a sociedade de um jeito bem mais maduro na segunda fase, antes de mergulhar definitivamente no existencialismo e no refinamento técnico a partir de 1945. A rebelião, no fim das contas, evoluiu para uma instituição de alto nível intelectual. Chegando no nosso último ponto, tópico 5, conceitos essenciais para lembrar, ou o núcleo filosófico. Com a linha do tempo compreendida, o passo final é decodificar a terminologia. É justamente esse vocabulário criado na época que garantiu que o modernismo tivesse um impacto duradouro até os dias de hoje. O primeiro conceito é, com certeza, uma das ideias mais geniais da história cultural, a antropofagia. A sacada do Oswald de Andrade não era isolar o Brasil do resto do mundo, mas sim praticar um canibalismo cultural. O processo era simples: absorver e devorar as influências estrangeiras, digerir só as melhores partes e, a partir daí, produzir uma arte que fosse original, forte e unicamente brasileira. Foi a forma perfeita de transformar uma influência gringa numa potência doméstica. Além disso, tem outros 2 pilares práticos que garantiram a popularização do movimento. Os versos livres, que basicamente chutaram aquela necessidade matemática de contar sílabas, deixando o poema soar livre, como uma conversa autêntica. E a valorização do cotidiano, que pegou a gira falada nas ruas, os problemas simples do dia a dia e elevou tudo isso ao status de alta arte e literatura. Aquela barreira chata entre o povo e o pedestal acadêmico finalmente foi para o chão. Para a gente visualizar tudo isso na prática, vamos fazer a atividade de encerramento sugerida pela fonte. Tenta imaginar agora uma pintura clássica, toda serena e realista como a Mona Lisa, e coloca ela lado a lado e com as cores gritantes, as formas distorcidas e aquela energia surreal de uma obra modernista clássica como o Abapuru, da Tarsila do Amaral. O contraste visual não poderia ser mais absurdo, né? E diante desse contraste gritante, a provocação final deixada pelo texto reverbera de forma muito poderosa. Qual dessas 2 abordagens se parece mais com o mundo confuso, acelerado e imprevisível em que a gente vive hoje? A resposta para essa pergunta é o que consolida o verdadeiro poder do modernismo. Ele prova que a arte não existe só para decorar paredes. Ela é um espelho essencial e muitas vezes implacável da nossa frenética realidade moderna. Um pensamento que, sem dúvida alguma, vale a pena a gente levar adiante.